Bora lá então, meu povo lindo e maravilhoso. Mais um aqui, trocas de calor. Em certas usinas produtoras de álcool, a condensação do etanol no processo de destilação é obtida pela troca de calor com a água corrente de rios próximos. Porém, o uso dessa água aquece o rio, gerando um importante impacto ambiental. Uma destilação em pequena escala permite quantificar o aquecimento do rio. Usando-se um condensador, como mostra a figura, a destilação produz, anota aí, 10 gramas por minuto de etanol, mas o etanol está a 28 graus Celsius. Vamos lá. Sabendo que nesse condensador entra um fluxo de água constante, que seria no caso a água do rio, de meio litro por minuto, a uma temperatura de 20. Conclui-se que a temperatura em graus Celsius da água na saída do condensador vale quanto? Então veja bem, ele deu algumas informações importantes, tipo calor específico sensível da água, calor específico sensível do etanol, 0,4. Calor latente de vaporização do etanol é 200. Tá bom? O etanol evapora a 78 graus. E eu sei que a água ela tem 1000 gramas a cada litro, ou seja, 1 quilo por litro. Então, essas informações são importantes também. Vamos pensar o seguinte, pessoal. O que tem que acontecer aqui? Ó? Qual que é a quantidade de calor que o álcool... O que acontece? O álcool ele está a 28 graus Celsius. Passa na mangueirinha e se resfria. Álcool, vapor, resfriou, virou líquido. Então, houve uma troca de calor aqui. De quem? Do etanol com a água. O que aconteceu? O etanol estava quente. O etanol ele estava a 78 graus. Ficou a 28. Ou seja, ele perdeu 50 graus Celsius de temperatura. Para quem? Ele perdeu para a água. Tá? Então, a gente só precisa tomar cuidado que eu vou trabalhar sempre em 1 minuto. Trabalhando sempre em 1 minuto, o que a gente pode concluir? 1 minuto, eu tenho 10 gramas de etanol. 1 minuto, eu tenho meio litro, 500 gramas de água. Tá? Então, essa é a condição que eu vou trabalhar. Então, pensando primeiramente lá no etanol. O que aconteceu com o etanol? O etanol, ele teve que vaporizar. Isso, ele virou vapor. Então, ele tem energia térmica de condensação. Porque, veja bem, gente, o etanol que está resfriado, ele não é líquido. O etanol, o que é? Ele é um vapor, então ele tem que virar líquido. Então, o que aconteceu? Ele mudou o estado físico e esfriou. Então, são 2 calores que ele perdeu. Ele perdeu o calor latente para transformar do vapor para o líquido. E, além disso, ele perdeu energia suficiente relacionada à temperatura. Então, ele perdeu calor latente e calor sensível. Quem? 10 gramas de etanol. Por que 10? Porque eu estou considerando 1 minuto. Então, seria 10, o L vale, segundo o texto, 200, calor latente de vaporização, mais massa 10, Czinho do álcool 0,4, o álcool estava a 78, foi para 20, então ele perdeu 50. E aqui ele perde também. Então, qual a temperatura que ele perdeu? Ele perdeu 2.000 calorias só para transformar vapor em líquido. E ele perdeu, fazendo a continha aqui, menos 200 calorias para diminuir a sua temperatura. Ele tem uma perda total de 2.200 calorias. O etanol ele tem que perder 2.200 calorias para se transformar vapor
em líquido a 28 graus. Ele era uma nuvenzinha de vapor a 78 graus Celsius e virou o quê? Virou líquido a 28. O que teve que acontecer? Para que acontecesse isso, ele teve que perder 2.200 calorias. Agora, perdeu para quem? Perdeu para a água. Perdeu para a água. A água recebeu essa quantidade de calor. Tá bom? A água, então, considerando o sistema 100%, ela recebe essas 2.200 calorias. E ao receber a caloria, ela aumenta a sua temperatura. Em nenhum momento foi dito que ela evapora, ela só aumenta a sua temperatura. Então, essa quantidade de calor, 2.200 calorias, foi utilizada para o seu aquecimento. Aquecimento da água. Em 1 minuto. 1 minuto, meio litro, 500 gramas. Então, que macete. Substituindo os valores, ficaria 2.200, 500 gramas, porque em 1 minuto eu tenho meio litro. Czinho da água vale 1. Variação de temperatura da água. A água, ela vai ter uma temperatura final que eu não sei, quero descobrir, mas a inicial dela é 20, está no texto. Então, fazendo essa continha, vai ficar 2.200 é igual a 500. 500 vezes x, 500x. 500 vezes menos 20 é a mesma coisa de fazer 5.000 vezes 2, vai dar menos 10.000. Passo 10.000 para lá positivo, então daria 12.200 é igual a 500x. Esses dois zeros vão embora com esses dois zeros. X é igual a... dividindo, 122 por 5, daria 24,4 graus Celsius. Ou seja, a água estava a 20, ela passou para 24,2, houve um aumento de 4,4 graus Celsius, mas ele quer saber a temperatura final. Então, simplesmente, temperatura final, 24,4 D de Damasco.